pessoal! Hoje nós vamos falar então sobre subtração, né? A subtração, ela tem três ideias básicas associadas a ela. A primeira dessas ideias é a ideia de tirar uma quantidade de outra. Por exemplo, se eu tenho um valor de R$ 145, eu tenho R$ 145. E eu desejo comprar uma camisa que custa R$ 41. Então, para mim saber quanto vai sobrar dessa quantidade que eu tenho, eu vou fazer uma subtração. Eu vou tirar R$ 41 dessa quantidade que eu tenho. Então, 5 menos 1 fica 4. 4 menos 4 fica 0. E 1, se eu não tenho nada para tirar, fica 1. Então, a primeira ideia da subtração é a ideia de tirar uma quantidade de outra. A segunda ideia da subtração é a ideia de completar. Por exemplo, se eu tenho R$ 350 e eu desejo comprar um celular que custa R$ 750, quanto falta para completar essa quantidade, se eu só tenho 350? Então, essa ideia de completar é quanto falta para chegar no 750. Para mim saber, eu vou fazer uma subtração. Então, 0 menos 0 fica 0. 5 menos 5 fica 0. E 7 menos 3, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 3, 4. Então, se eu quero comprar um celular que custa R$ 750, para completar essa quantidade, me faltam R$ 400. Então, essa segunda ideia de completar é quanto eu tenho e quanto falta. Então, quanto falta para chegar nos R$ 750? Faltam, para completar os R$ 750, faltam 400. Essa, então, é a segunda ideia da subtração. A terceira ideia da subtração é a ideia de comparar quantidades. Por exemplo, a pergunta. A pergunta que deve ser feita: qual é a diferença? Para mim comparar, eu vou fazer essa pergunta: qual é a diferença? Por exemplo, uma pessoa tem 65 anos. 65 anos de idade. E eu tenho 31. Para mim saber, então, qual é a diferença, eu vou comparar a idade de 65 anos com a minha idade, que é 31. Para mim saber a diferença, eu vou fazer uma subtração também. Essa é a terceira ideia da subtração. Então, 5 menos 1, 4. E 6 menos 3 fica 3. Então, qual é a diferença de idade de uma pessoa de 65 para uma pessoa de 31? Essa diferença é de 34 anos. Então, essas são as três ideias de subtração. E na subtração, nós temos também o nome dos termos. Então, vamos lá para o nome dos termos, né? O primeiro termo se chama minuendo. Então, temos aqui o minuendo. O segundo termo se chama subtraindo. Subtraindo. E o último termo é o resto. Ou diferença.
eu também posso estar realizando essa subtração decompondo o subtraindo. Vamos para um exemplo aqui, então. Se eu tenho R$56, eu tenho R$56, certo? E eu emprestei R$15, então seria menos 15, certo? Quem é o subtraindo aqui? O subtraindo é esse número aqui, né? O 15 é o meu subtraindo, é o que eu vou subtrair do minuendo. Então, para mim decompor, como eu decomponho o número 15? O 15 seria o quê? 15 é igual a 10 mais 5, certo? Então, 15 é igual a 10 mais 5. Agora, eu sabendo que 15 é 10 mais 5, eu posso fazer, então, a minha subtração usando essa decomposição. Então, eu vou fazer primeiro 56 menos 10. 56 menos 10 é igual a 46. E ainda falta eu subtrair o 5. E 46 menos 5 é igual a 41. Então, esse é o método de decomposição do subtraindo. Eu vou decompor o meu subtraindo, que seria o 15. Então, 15 é igual a 10 mais 5. Aí, então, agora eu vou subtrair o 56 primeiro menos 10. E o que sobrou, né? O resto, menos 5. Assim, então, nós conseguimos subtrair decompondo o subtraindo, certo? Então, vamos falar também sobre a adição, né? O que é a adição? A adição, ela tem a ideia de juntar, de acrescentar quantidades, certo? Então, aqui, no meu quadro valor-lugar, eu já coloquei unidade, dezena e centena, certo? E eu tenho aqui 123 mais 245. Os termos da adição são a primeira parcela, a segunda parcela, e o resultado dessa soma vai ser o total, certo? Soma ou total. Então, vamos somar. Começamos sempre pela unidade, então 5 mais 3, que é igual a 8. 2 mais 4, que é igual a 6. E 1 mais 2, que é igual a 3. Nessa soma, nós não temos reserva, certo? Essa é uma soma simples. Mas agora, a prof vai dar um exemplo de soma com reserva. Na soma com reserva, nós também começamos sempre, né? Toda soma nós começamos pela unidade. Então, eu tenho aqui 6 mais 6. 6 mais 6 é 12. Mas o 12 não pode ficar aqui na unidade. O número 12 é assim, certo? E aqui nós temos unidade e dezena. O 2 pertence para a unidade, então ele vai ficar aqui na unidade. E o 1, que é uma dezena, ele pertence para a dezena, então ele vai ficar reservado aqui para somar com 2 mais 3. Então, agora eu vou somar 2 mais 3, que é igual a 5, mais o 1 que ficou reservado aqui, fica 6. Certo? E depois, na centena, 1 mais 2 fica 3. Então, esse é um exemplo de adição com reserva.